Augusto Nicodemos está vivo, e agora? Né? Porque, não sei se você sabe, existe um reverendo chamado Renato Cunha, autor de um livro chamado Sobre os Céus da Escócia, em que ele defende a continuidade dos dons espirituais dentro dos puritanos e coisas assim. É um livro historicamente bem controverso, os revisionismos históricos são sempre um problema. Mas qual é o problema maior? Esse tal reverendo Renato Cunha, que foi muito louvado por muitas pessoas do meio continuista e pentecostal, pela sua defesa dos dons espirituais em nível histórico, começou a virar a persona não grata também entre os pentecostais e coisas assim. Por quê? Primeiro porque ele já havia quase comemorado um acidente automobilístico que Augusto Nicodemos havia sofrido. E ele postou dizendo, olha, isso é Deus te chamando, hein? É Deus te punindo, é Deus te chamando ao arrependimento, coisas piores podem acontecer e tudo mais, né? É perigoso, complicado esse tipo de coisa. Esse Renato Cunha se colocou como arqui-inimigo quase que de Augusto Nicodemos. Mas qual é o grande negócio aqui? Ele havia dado uma entrevista para o site do Júlio Severo, falando sobre o Nicodemos em determinada parte, dizendo que nós deveríamos anotar uma profecia que ele estava dando. Coisa maravilhosa. Qual era a profecia? A profecia era que se Augusto Nicodemos não se arrependesse, Augusto Nicodemos morreria. E muitos iriam comemorar os 500 anos da reforma de luto. É uma profecia muito séria contra o Nicodemos por causa do seu cessacionismo. Esse é o contexto do que ele diz lá na entrevista. Acontece que Nicodemos nem morreu, nem se arrependeu, até onde nos consta. Deixa eu fazer um negócio aqui, rapidinho. A quem de interesse for, eu declaro aqui que estou absolutamente vivo no dia de hoje, 2 de novembro, e que continuo pensando exatamente as mesmas coisas que eu pensava há mais de um ano atrás, o ano passado e o ano retrasado, e que tenho pensado sempre a respeito da soberania de Deus, os dons espirituais e a ação do Espírito Santo. Nem morreu, nem se arrependeu. Tá aqui a prova pra você que é um pouco mais cético, tá bom? E agora, certo? Você tem o Renato Cunha como um falso profeta que declarou cabalmente uma profecia que não se cumpriu em nenhum nível. Ele não morreu e nem se arrependeu. E como é que fica agora o modo como a gente observa um teórico Renato Cunha? Alguém que tem influenciado muitas pessoas teologicamente, mas é um teólogo que tem trazido profecias falsas e mentirosas. Como é que você confia então no trato histórico que ele dá sobre os dons espirituais no livro Sobre os Céus da Escócia e nos livros posteriores que ele prometeu escrever? Você confia no autor que é um falso profeta? No Antigo Testamento, quando algum falso profeta trazia uma profecia que não se cumpria, ele era apedrejado até a morte. Hoje um falso profeta deveria ser talvez excluído da comunidade, excomungado de sua igreja local. Esse Renato Cunha precisa trazer, de alguma forma, um pedido de desculpa, um meia-culpa, um pedido de perdão. Ele precisa se arrepender, no caso. Ele conclamou um arrependimento do Nicodemos, mas quem tem que se arrepender no fim das contas é ele. Iago, por que você está gravando esses vídeos denunciando esse cara? Porque é muito sério que pessoas que acabam ganhando algum vulto em criticar alguém, pessoas que ganham vulto em se colocarem em contraposição a bons homens de Deus, sejam denunciados quando eles se comportam de forma tão abjeta assim. O cara denunciar e profetizar a morte de alguém por causa da sua teologia, que é diferente da dele, o fato dessa profecia não se cumprir mostra que na verdade aquilo ali não era uma mensagem de Deus, era um desejo do coração do Renato Cunha, que o reverendo Renato Cunha queria que Nicodemos morresse pelo seu cessacionismo. E aquilo não era uma profecia que vinha de Deus, vinha da cabeça dele, vinha do pensamento dele. Como é que a gente vai dar ouvidos a um pregador, a um pastor, a um escritor que deseja a morte de seus inimigos, de pessoas que ele colocou como inimigo, né, de seus adversários teológicos, ao invés de simplesmente tratá-los com o amor que a escritura conclama que se trate? É um caso de falsa profecia pública que não se cumpriu. A missão da gente que ouviu isso, essa profecia, é poder dizer, olha, não se cumpriu e cobrar, certo? Para que isso não saia impune, para que isso não saia em vão, para que as pessoas não possam simplesmente trazer a profecia que quiser contra alguém e sair escondido pela beirada depois. No movimento neopentecostal isso acontece muito. Falsos profetas dizem o que querem e quando as coisas não se cumprem, eles não precisam prestar contas a ninguém. Estamos aqui só dizendo, Renato Cunha, preste contas daquilo que você disse. Qual é a desculpa que ele vai usar? Eu espero que nenhuma, espero que ele peça desculpa e reconheça seu erro, tá bom? Coisa que talvez ele não faça, espero que faça, mas esse vídeo não é para achincalhar uma pessoa, mas é para poder servir de exemplo para outras pessoas que queiram trazer profecias contra alguém de forma irresponsável. A internet não esquece, tá bom? A internet não esquece. Não foi algo que aconteceu de forma privada, foi uma entrevista dada a muitas pessoas na internet por um autor que de algum vulto dentro dessa defesa dos dons espirituais, da continuidade dos dons. Então, perigoso, certo? Perigoso, muito triste, muito triste. Não achincalhem muito o moço, mas pelo menos usem isso como lição de que a gente não pode falar o que a gente quiser contra quem a gente quiser e sair impune disso, tá bom? Nicodemos está vivo, graças a Deus, não está arrependido pelo que ele nos diz, então
podemos continuar tranquilos e ninguém comemorou a reforma protestante de luto por causa disso, até onde me consta. Então, muito obrigado. Queria deixar isso registrado aqui, certo? Pela importância, eu acho, didática desse acontecimento. Um abraço e tchau.